Aleph, e em relação à questão do anticoagulante? Como é que está essa questão do anticoagulante? Vamos lá. Olha só, em relação ao anticoagulante, é até engraçado, o protocolo do Ceará é um pouquinho diferente do protocolo da Paraíba. Na Certo. Paraíba, anticoagulante é feito de maneira ambulatorial. Ok. Assim, então, ambulatorial mesmo, quadros leves de COVID, quadros poucos sintomáticos. Alguns médicos lá já estão prescrevendo anticoagulante. Ok. Aqui no Ceará, basicamente, é mais como os estudos mostram. A prescrição de anticoagulantes são para os pacientes internados. São para aqueles pacientes que têm um risco de sofrer uma trombose, alguma alteração da coagulação, e não aquele paciente de maneira geral. Então é feita os critérios. Se o paciente tiver internado, já inicia anticoagulante para ele. Mas se ele for um paciente leve, um paciente Ambulatorial. ambulatorial, não é iniciado Mas é anticoagulante. bom a gente até E na, confrontar essas informações, Aleph, porque o que a gente tem visto também é muita gente iniciando anticoagulante com níveis aumentados de dedímero acima de 1000. O que isso. você acha aí? Qual é a sua experiência em relação a isso? Porque mesmo o paciente não tendo sintomas graves, mas ele está com dedímero aumentado, então o pessoal está iniciando anticoagulante até porque devido aos altos índices de morte súbita sem causa definida. Você sabe que aumentou a beça o número de pessoas que morrem subitamente, inclusive jovens, subitamente. Aí o médico vai fazer o atestado de óbito, não sabe o que aconteceu com aquele paciente, coloca sem causa definida. Tem aumentado muito isso. E uma das hipóteses é justamente a ação do Covid-19 sistemicamente causando processo inflamatório no endotélio vascular e também no sistema todo vascular, causando uma vasculite e levando então à formação de trombos e o comprometimento vascular, o comprometimento com obstrução vascular, o comprometimento cardíaco. Já tem casos já de vários pacientes com miocardite provocado por causa do Covid-19, pacientes com tromboembolismo pulmonar, pacientes com episódios, com eventos de acidente vascular cerebral e que de certa forma não apresentam poucos sintomas ou são sintomáticos e que vêm a falecer depois que vão para a autópsia, aí que você consegue então detectar com mais acuracidade essa questão. Mas como está sendo um problema de saúde pública, então muitos pacientes morrendo, vindo a falecer, os médicos estão atestando os casos como sem causa definida. Né? Então, assim, eu não sei se também seria extremamente rígida essa questão do uso do anticoagulante sem você começar a apresentar sintomas graves. O que você acha em relação a isso? Tem um estudo que é observacional também, que viu a questão da mortalidade do COVID por causas preveníveis e o dedímero, questão de coagulação, até porque o coronavírus em si, o próprio vírus, pela fisiopatologia da doença que ele provoca, ele pode provocar um estado de hipercoagulabilidade, Isso. que pode predispor a pessoa a doenças. Ele traçou o valor de dedímero maior que 3.000. Ele viu que aqueles pacientes que tinham dedímero maior que 3.000 tinham uma tendência a ter uma evolução bem mais desfavorável. Só que isso é um estudo observacional. Então, é como aquilo que eu falei. Pode ser que isso tenha sido um achado ao acaso, Perfeito. como pode ser que não. Pode ser que o valor seja acima de 3.000, seja menor que 3.000, seja 1.000, 2.000. Pode ser que não existe esse valor, essa correlação com a gravidade. Mas, em si, pegando também por outras doenças, o dedímero, ele pode ser usado em valores elevados para predispor riscos de doenças. Então, acredito que com o COVID não sejam diferentes. Pessoas com dedímeros muito aumentados pode ter sim uma predisposição a de desordem da coagulação, Perfeito, a ter uma perfeito. trombose, a ter um TEP, um tromboembolismo pulmonar. Certo. E é um próprio evento isquêmico, né? Isso. Tá, e até hemorrágico a nível de encefálico, né? Encéfalo. É algo complicado, né? As coisas a gente ainda está aprendendo. Sabemos muito mais do que sabíamos anteriormente, mas ainda precisamos aprender muito, né?
os médicos ainda precisam, infelizmente, de mais tempo para poder entender melhor essa doença. E é uma doença sistêmica, é uma doença que, de certa forma, atinge vários órgãos, vários sistemas. Eu me lembro que eu tive alguns pacientes que estavam apresentando somente formigamento nas pernas. E quando você foi testar, o Covid estava positivo para esses pacientes, ou seja, já estava afetando provavelmente as fibras finas, que são aquelas fibras mais distais que nós temos em membros inferiores, e o paciente sentiu então formigamento, paciente com vertigem, com labirintite, né? Ou seja, era um quadro com tonteira, assim, falando de uma forma mais facilitada, que o nosso público é mais leigo, né? Ou seja, aquele paciente também estava apresentando coronavírus, fez o PCR, deu coronavírus em atividade, e ali a gente teria a chance, então, né? Ele age num receptor que é o ACE2. Exato. Algumas pessoas têm mais esses receptores, outros têm menos, são receptores celulares. A gente tem esses receptores por quase todo o nosso corpo, quase todas as células do nosso corpo. Viu-se que o COVID, ele inicialmente é uma doença respiratória, só que posteriormente ele tende a ser uma doença sistêmica. Ele afeta rins, afeta coração, afeta o sistema nervoso central, faz desordens de origem desde nervais, nos nervos. Ele em si é um vírus que afeta a gente depois de um certo tempo, de uma forma mais sistêmica. Exatamente. É por isso que qualquer, né, só complementando aqui, ó, é por isso que qualquer sintoma que você sentir, que for algo que fugir um pouco da curva da sua vida, né, que você, poxa, isso eu não costumo sentir, você precisa pensar na possibilidade de, não é que vai ser, mas precisa pensar na possibilidade de ser um COVID e fazer o diagnóstico precoce, até porque com o diagnóstico precoce, aí você teria evidência de tratamento precoce, não é, Live? Aí você, Isso. Em alguns tipos de fármacos.